Queridos, como estão todos vocês? Estão bem? Espero que sim. Mais uma aula de artes visuais, aqui no nosso canal, no meu canal, Evandro Carlos Ferreira, Ferreira dos Santos. E essa aula vai ter a função exatamente de que vocês possam adquirir conhecimentos, muito mais sabedoria em relação à arte. Pessoal, hoje na aula de hoje teremos uma viagem com as imagens do decorrer do tempo da história da arte. Hoje nós iremos aprender sobre a arte testemunhando a história. Como vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem da nossa aula, a arte testemunhando a história. Vamos continuar. Vamos fazer um passeio agora pelas imagens e pelos escritos que vamos aprender agora. Vamos lá? Olha só, as pinturas a seguir são feitas em paredes, elas retratam cenas do cotidiano, mas milhares de anos as separam. É bom você saber disso, você ter essa compreensão das pinturas feitas em várias épocas do ano. Vamos continuar aqui a nossa aula visual, tá? Olha só, eu apresento a vocês agora os bisões das grutas de Lascaux, tá certo? Olha só como interessante vocês estão vendo. Os bisões das grutas de Lascaux, na França. Retornando um pouco lá na história da arte, lá na arte pré-histórica, arte rupestre. Vamos continuar? Agora estamos vendo uma pintura, uma grafitagem feita em muros do artista visual Maurício Vilaça. Olha só. Essa imagem representando um pouco da história. Na verdade, essa imagem é uma releitura que pega um super-herói com uma pintura já conhecida, tá certo? De um grande artista da história da arte. Vamos continuar? Em seguida, bom sabermos a respeito como essas pinturas, essas produções artísticas influenciaram toda a história da arte, o cotidiano e a realidade das pessoas. Olha o que está escrito aqui. Mesmo que não houvesse legenda nas fotos, com certeza saberíamos dizer qual é a pintura pré-histórica e qual é a pintura do final do século XX. E aí vocês sabem definir, vocês sabem identificar, fazer essa diferença ou semelhança entre a pintura pré-histórica e a pintura do século XX, está lá atrás. Tenho certeza que vocês vão ver depois lá no vídeo do YouTube, quando estiver lá postado, tá bom? Vamos lá? Afinal, um artista pré-histórico jamais poderia pintar um automóvel ou um microfone. E os materiais usados também evidenciam tempos diferentes. É bom você saber disso. A diferença entre a arte da pré-história e a arte moderna tem uma diferença muito grande. Por isso sabemos que é a história da arte, certo? Na pré-história não existia o spray, nem as tintas de látex e acrílica usadas pelos grafiteiros, que muitos de vocês conhecem. Muitos de vocês têm esse entendimento do que seja a arte do grafite e a diferença entre a arte da pré-história feita nos grandes paredões rochosos das cavernas. As tintas utilizadas eram retiradas da própria natureza, lá na pré-história. A arte, queridos estudantes, educandos, é fiel testemunha da história construída pelo ser humano. Ao esculpir, pintar e desenhar, um artista retrata a sua realidade. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais influenciam a sua criação, ou seja, todos os acontecimentos políticos, sociais, econômicos influenciam a criação do artista visual. Tá? Então é bom você ter esse entendimento, essa compreensão. Mas você pode perguntar, professor Evandro, só apenas influencia o trabalho do artista visual? Não. Todos esses períodos influenciam a música, a dança, o teatro e diversas linguagens artísticas, diversas modalidades artísticas. Vamos mais uma obra aqui. Vocês estão vendo a obra chamada Júnior, dos irmãos Limborg. Tá? Uma representação lá da Idade Média, lá da Europa. Aqui vocês estão vendo em outro período da história, em outro contexto, a pintura chamada Trabalhadores Egípcios, descendo um pouco lá da Europa, indo mais para a África, bem na ponta da África, no início da África, nós temos o Egito, que é um dos grandes períodos artísticos históricos
culturais e religiosos da humanidade. Em seguida, vemos a obra de João-François Millet, que é As Respigadeiras, as mulheres que trabalhavam no campo. Tá bom? Logo em seguida, vamos chegar ao nosso país, no nosso Brasil. E você está vendo a obra Café, de Cândido Portinari. É uma obra muito representativa, contando a realidade, na verdade, da lavoura, das colheitas de café lá no sudeste do país. E também representa toda a questão da agricultura, na verdade, e também do comércio brasileiro. A arte retratando a história, pessoal. Olha só, embora a figura anterior e as demais figuras mostrem pessoas trabalhando, percebemos épocas diferentes em cada uma delas através dos ambientes retratados, as vestimentas, as formas de se comportar. Vocês viram, né, em todas essas imagens passadas, nas imagens anteriores que nós vimos, o período, o contexto histórico de cada momento, não é verdade? É o que conta a história e a arte, ou seja, história da arte. No entanto, não podemos esquecer de que, além de testemunhar a história por intermédio da arte, o artista poderá criar uma obra que não esteja diretamente relacionado à realidade em que ele vive. Ou seja, ele pode retratar como ele quiser, porque ele é livre, né? Ele tem autonomia, ele tem liberdade para criar o seu trabalho artístico visual. Tá certo? Por isso que é bom nós respeitarmos os artistas, o artista que você conhece, da sua família, o artista que mora próximo de você, da sua cidade, seu estado, do país, que representa seu país, a cultura do seu país, a arte visual do seu país. É muito importante a gente respeitar o trabalho do artista, queridos educandos. Esse artista poderá pintar desenhos, poderá pintar, desenhar, esculpir, compor uma música e assim expressar novas realidades, seus sentimentos, suas ideias sobre forma, cor e movimento. Depende muito do artista e também do observador, daquela pessoa que vai interagir com a obra de arte. Agora vamos para o final da nossa aula. Temos a nossa atividade prática, os procedimentos. O nome da atividade chama-se Retrate a Sua Realidade. Você viu na nossa aula agora que os artistas retrataram a sua realidade, não foi? Então agora você vai retratar a sua realidade através da atividade artística. Vamos lá? Primeiro, selecione jornais, revistas, internet, livros em geral, fotos que retratem o maior número de fatos da atualidade. Quais são eles? Fotos de pessoas trabalhando, passeando, se divertindo, dançando, cantando, criando grafites, desenhos, pinturas, vivendo personagens, gravando cenas de filmes, séries, novelas, pessoas praticando atividade física e etc. Esse texto continua. É bom você saber disso. Você tem liberdade para criar sua produção artística. Você agora, educando, estudante, vai ser o artista. Então eu conto com você no final dessa aula que você possa fazer sua atividade artística. Em seguida, você no seu caderno de desenho ou em folhas avulsas, chamex, faça uma colagem com as imagens que você encontrou. Quais foram as imagens? Aquela que eu expliquei para vocês. Vocês viram anteriormente, na imagem anterior. Então, vocês irão fazer uma colagem nesse suporte. Que é suporte? É o local que você faz o seu trabalho. Desenha, pinta, esculpe, grafita, grava, tá? Grava os desenhos das gravuras, as imagens de gravuras. E você vai representar, tá certo? Em seguida, se você fizer esse trabalho visual com outro tipo de papel como base, fique à vontade. Se você quiser fazer esse trabalho com outro tipo de papel, você vai ficar à vontade, porque o trabalho é seu. E eu respeito seu trabalho, a sua produção artística. No final da atividade, faça o registro visual do seu trabalho através de foto e envie para o grupo de WhatsApp da turma. Tá? E em seguida publique também na plataforma Mob Educa, que eu estarei lá publicando a atividade. O qual material, eu já dei uma explicação do que seja material, já dei um spoiler. Vamos ao material. O material é caderno de desenho, cola, tesoura, livros,
revistas, imagens da internet, folha Chamex, enfim, o material que foi mostrado a vocês aqui na nossa atividade, tá certo? Então, boa aula, boa atividade, bom trabalho, aguardo o resultado do trabalho de vocês. Até a próxima aula, queridos, tá? Abraço a todos e aguardo a nossa atividade. Tchau. Tchau, tchau.